se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, e eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é você. Boa noite para você. A próxima quarta-feira, dia 12 de junho, mais que uma data comercial, o Dia dos Namorados é também um dia de reflexão sobre as diferentes fórmulas de relacionamento. O que mudou com o namoro e o casamento na era virtual? Pois é, hoje temos novos arranjos familiares. É um comportamento que nos Estados Unidos recebeu o nome de Living Apart Together, ou seja, vivendo em casas separadas. Esse novo jeito de viver é compartilhado por mais de 1 milhão de americanos que buscam principalmente a privacidade e a independência. Aqui no Brasil também temos muitos adeptos do estilo separados, mas juntos. Só que nem sempre os casais que vivem longe do parceiro fazem isso por opção. Os compromissos profissionais também influenciam no modo de viver dos casais. E se antes as pessoas temiam um relacionamento à distância, hoje elas contam com uma forte aliada: a tecnologia. Agora são mídias digitais que fortalecem os laços de quem tem a cara metade morando a quilômetros de casa. Segundo pesquisas recentes feitas nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de casais têm uma relação duradoura que sobrevive graças à internet e ao telefone. Mas se a presença física não é uma barreira para eternizar o amor, a confiança é fundamental, dizem os especialistas. Nós temos aí vários casos de famosos que viveram juntos e que acabou dando certo. E a gente vai tentar entender um pouquinho desse namoro à distância, casamento à distância, com os nossos convidados que a Camila vai apresentar pra gente. Boa noite, Camila. Boa noite, Suzete. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite para você, boa noite para você, telespectador, que acompanha aqui a TV Brasil Central. Bom, hoje a gente recebe aqui a jornalista Malu Longo, ela que mora em Goiânia e o marido mora na Califórnia. Boa noite, Malu. Boa noite, obrigada, gente. A gente também recebe o Reni Cruvinel, que é jornalista e músico, que também mora a quase 1.000 quilômetros de distância da esposa, né, Reni? Boa noite. É verdade. Boa noite a todos. Vamos poder falar um pouco dessas histórias aí, né? E aqui ao meu lado a gente recebe a psicóloga clínica Maria Aparecida Vieira, especialista em psicoterapia de casais e famílias e psicoterapeuta há mais de 30 anos. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E você aí de casa, se tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente, mandar seu relato também aí de amor à distância, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 99673-4567, que a gente vai ler aqui ao vivo. Também participe pelo Facebook, que a gente está ao vivo pela plataforma. Eu quero começar conhecendo um pouquinho da história de vocês. Malu, quanto tempo você tem um relacionamento à distância? Nossa, à distância. Porque tudo isso começou aqui, né? E nós casamos e houve uma separação. E desde 2008, quando a gente retomou essa história, que ele está nos Estados Unidos e eu aqui, né? Eu passei nesse período praticamente um ano com ele, mas o restante sempre nessa distância toda. E vocês se veem de quanto em quanto tempo? Em média 2 vezes por ano, assim, mais porque ele vem, a gente encontra às vezes no meio do caminho, né? É uma forma também da gente viajar juntos. Então isso é muito comum, a gente fazer viagens juntos em uma dessas vezes que a gente encontra durante o ano. Tá joia. Reni, e você?
Bom, eu conheci a Karina em abril de 2011. Nós nos casamos em final de março, início de abril de 2012, um ano depois. E estamos já, então, há 8 anos, assim, praticamente todo final de semana a gente se encontra, aqui ou São Paulo ou em algum outro lugar. Então, nós temos já meio parceria com as companhias aéreas aí, porque a gente fica nessa, indo e voltando, né? Mas temos, né, no começo a gente pensava em morar em Goiânia, mas aí vimos que não havia essa viabilidade naquele momento e pensamos, vamos experimentar isso, vamos ver né, como é que funciona. E acabou que a gente se adaptou bem. Hoje a gente diz que a gente vive o melhor de Goiânia e o melhor de São Paulo, né, porque a gente sempre aproveita o final de semana juntos, em cada lugar que nós estamos, e durante a semana a gente trabalha, né, dedicado mesmo. No seu caso, ela também, você trabalha aqui e ela trabalha lá? Trabalha lá, é. E isso é o motivo da separação? Esse é um motivo. Quando também a gente falou de casar, ela tem um filho, eu tenho 2, né? O dela mora com ela. Então, ele não tinha nenhuma vontade de vir para cá. Ela imaginou assim, não, ela falou, olha, eu estou pensando em sair de São Paulo, eu gostaria de, né? Só que ela imaginava que ele ia embarcar na boa. Só que não foi isso. Não, mas eu tenho meus amigos, eu tenho minha vida. Eu estava com 13 anos, né? Mas já tinha uma personalidade assim bem marcante. E aí, com isso, a gente falou, vamos, né, ver qual que é. Nisso eu ganhei um grande amigo, né, que ele ficou assim, muito meu amigo nessa história toda. E foi bem interessante, não teve problema não. Malu, vocês também, a separação é por conta de trabalho? Não, isso na verdade foi uma coisa que não foi programado. Ele sim, ele tem um trabalho lá, ele já trabalha numa mesma empresa há cerca de 14 anos e eu tinha me aposentado, me afastado do jornalismo aqui em Goiás e voltei, fui para lá e fiquei um ano, só que eu não tinha ainda um visto definitivo, acabei... nós casamos lá para regularizar a nossa situação, mas eu retornei para o Brasil por uma questão pessoal de família e tive que voltar. E aí a nossa advogada lá pediu para não renovar o visto aqui. Então eu fiquei no meio do caminho, assim, eu não pude voltar porque eu continuo sem visto e o nosso processo está andando. Só agora chegou na metade desse processo, que agora eu fui aprovada, tal, para pegar um visto definitivo, mas ainda tem uma nova fase ainda, né, para até chegar o momento da gente reencontrar. Eu ficaria lá, só que com isso, o retorno para o Brasil, eu acabei trabalhando, voltando a trabalhar, enquanto eu espero, para ver o que vai dar tudo isso, e ele continua trabalhando lá, e ele sempre me fala, eu não volto para o Brasil, porque o Brasil não é um lugar de idoso. E eu estou no meio do caminho aqui também, porque eu também acho que eu estou mais tranquila aqui também. Então, não sei. Doutora Cida, o amor à distância, então, não é impossível? De forma alguma. E nós temos que entender o que a gente quer dizer com distância. Porque a distância não é só física. Como você mesmo disse logo no início, a tecnologia hoje facilita, aproxima muita gente, mas ao mesmo tempo ela pode afastar, né? Vocês falaram em adolescentes, alguns aqui têm filhos, e a gente hoje está passando também por ver a tecnologia, às vezes, afastar dentro de um mesmo espaço. Então, quando a gente fala em distância, nós temos que pensar, estamos falando de distância física ou de distância afetiva? Né? Porque se você tem como dar atenção e aquela pessoa abre um espaço e você tem um espaço para ela no seu coração, na sua vida, no seu tempo, é perfeitamente possível, sim, cultivar essas relações à distância, seja com filhos, com marido, com namorado, enfim. É muito interessante porque as pessoas falam que a distância esfria o relacionamento. Era uma frase que a gente ouvia falar muito. Mas algumas pessoas dizem exatamente o contrário, que ela atiça a saudade, ela atiça o relacionamento, ela pode ser uma aliada. Eu queria saber disso, como que a substituição da pessoa pelas redes sociais, ela satisfaz, ô Malu? Eu não sei se a palavra seria essa satisfaz, mas assim, dentro do contexto que a gente está vivendo, funciona.
Funciona bem. A gente se fala praticamente todos os dias por vídeo e por telefone sempre pelo aplicativo de mensagens também. Então, assim, a gente está muito conectado o tempo todo. Qualquer coisa que acontece comigo ou vice-versa, a gente está se falando. Eu acho que satisfaz, preenche sim essa lacuna, sem problema nenhum. Você também acha, Reni? A gente se adaptou bem, né? A primeira coisa que nós fizemos foi comprar um plano de telefone que desse para falar o tempo inteiro, sem quebrar, né? Sem falir. E aí nós temos que adaptar, por exemplo, compra de passagem também antecipada, né? Porque a gente se vê todo final de semana. É muito raro não ter um, né? Então fomos nos adaptando a isso. E a gente, com isso também, o nosso tempo é pequeno, né? Na verdade, a gente viaja na sexta à noite ou à tardezinha e depois retorna na segunda de manhã. Então, a gente não se vê mesmo terça, quarta e quinta, né? Praticamente. Então, e fora isso, se comunica o tempo todo e tá falando, né? Então, foi isso, foi a adaptação, né? A gente acha a forma de sofrer menos. Eu vejo que os dois, né, a Malu e o Reni, eles são casados, então o relacionamento é mais sólido, vamos dizer assim, né? Então, doutora Cida, para casais que estão namorando, né, que estão se conhecendo e às vezes precisaram se afastar, isso também, essa questão do namoro não ser tão sólido assim, dificulta um pouco? Às vezes tem brecha para traição, às vezes é insegurança, né, por parte da mulher ou por parte do homem, falta de confiança mesmo. Talvez esse relacionamento que não esteja tão sólido, que é um namoro, dê brechas para isso, essa distância dê brechas para isso. Olha, isso também depende muito da segurança que as pessoas têm, né? Aqui são casais mais amadurecidos, Exato. Vamos dizer assim, né? Já são pessoas que têm uma individuação já mais estabelecida, então a segurança é diferente, tanto em si, a autoconfiança, né, quanto a confiança no outro, porque num relacionamento à distância, realmente, se não existir essa segurança e a confiança, fica muito difícil. Porque não é só a questão da traição, é até a questão também do controle. Não é? Tem pessoas que, imagina, se a Malu ou se o Reni ficassem querendo controlar a distância, você não ia tomar conta da sua vida. Então, requer um pouco de maturidade, sim, das pessoas que se dispõem. Sejam elas jovens ou mais maduras, elas precisam, sim, exercitar um pouco dessa individuação. O que é isso? É a pessoa que tem a capacidade de ter a vida própria e ser capaz de inteira se relacionar com outra pessoa. Então, isso é necessário mais do que nunca no relacionamento à distância. Uma terapia ajudaria, né? Com certeza. Porque quem não tem precisa trabalhar para adquirir. Porque no início dos casais é muito comum essa coisa da fusão muito grande. Mas à medida que cada um vai passando o tempo e tendo mais confiança, cada um vai sendo ele mesmo, ela mesma, ou outras configurações. Então, se a outra pessoa não conseguir lidar com isso e continuar segura e continuar confiante, realmente a distância vai ser algo que vai atrapalhar. A gente vê muito, essa própria pesquisa que eu citei aqui no começo, que os americanos buscam é a privacidade e a independência. Situação diferente da que os dois vivem, né? Quer dizer, a situação levou a essa separação. Mas, em todo caso, esses novos modelos, essas novas configurações de relacionamentos, elas levam muito a isso. Quando o Reni fala nos filhos, né? Os casais, às vezes, trazem filhos de outros casamentos que não é em toda situação que daria para colocar todo mundo na mesma casa, vivendo ali, né? A gente pode dizer que isso é uma tendência da vida moderna, isso vai acontecer mais, nós vamos ver mais esses casos? Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção aí nos tipos de distância, né? Porque existe a distância afetiva, né, como eu falei no início, que hoje nessas novas configurações tem relacionamentos assim que você não quer se comprometer. Tipo assim, eu não quero problema, eu não quero partilhar, eu quero curtir somente. E aí esse tipo de relacionamento é um tipo de distância. Ou seja, eu vou me relacionar no sentido assim de satisfazer alguma necessidade, algum gosto, né, meu particular, mas sem me preocupar muito com a outra pessoa.
E aí, nesse aspecto, tem pessoas que realmente, tipo assim, é igual uma piscina que eu não molho, né? Eu entro ali, mas eu não me molho, eu não me envolvo. Isso é um tipo de distância que, inclusive, faz sofrer, faz dar muito problema, né, para as pessoas. E tem aquela distância da privacidade que é totalmente diferente, né? Quando a gente fala assim, principalmente Dia dos Namorados, a gente lembra muito daquela questão cara metade, como se a gente não fosse completo, Inteiro. precisasse de alguém para se completar, né? Mas a maturidade tem que ser cada um inteiro, né? Tem um filósofo que eu gosto muito dele, o Buber, é o filósofo do relacionamento, e ele fala que a gente se relaciona, existe a relação eu, isso e eu, tu. O eu, isso é aquela relação onde você tem uma relação, assim, digamos, mais objetiva, mais utilitária, mais visando um fim. Então, a pessoa vira um meio para atingir um fim. E tem a relação eu-tu, que você se relaciona pela pessoa em si. Então, é necessário esses dois tipos de relação na vida humana. Mas se a gente virar só eu-isso, que é onde muitas configurações hoje levam a não ter envolvimento nenhum, a vida fica muito pobre. O entre tem que haver a relação eu-tu, eu tenho que me relacionar por aquela pessoa, né? Me dispor e estar presente para aquela pessoa, seja virtualmente ou não. Porque muita gente fica com essa disponibilidade no virtual e outros, às vezes, mesmo na presença física, não tem essa disponibilidade. Você sabe que uma das coisas que mais me preocupa, assim, a essa altura da nossa vida, é exatamente essa distância dessa coisa do individual, porque assim, ele criou um ambiente para ele, porque ele também vive só, né? E eu também criei o meu ambiente. Então, eu fico pensando assim, num determinado momento, quando a gente for encontrar e ficar um tempo mais junto, nós vamos estar assim, né? Todo mundo cheio de mania. Tem que né? acostumar um com o outro. Aí é um novo processo de adaptação. E isso já aconteceu quando eu fui, que eu fiquei 1 ano com ele, e agora eu sempre me pego pensando nisso, sabe, Suzete? Essa é uma das coisas que eu acho que é complicado nessa distância. Alguém vai ter que abrir mão do seu Exatamente. espaço. Né? Alguém vai ter que abrir mão. Tá certo. A gente vai chamar nosso primeiro intervalo, lembrando que você pode participar com a gente, mandando a sua pergunta, a sua participação pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela. A gente volta já já. Sim, é como a flor de água e ar, luz e calor. O amor precisa para viver de emoção e de alegria, e tem que regar todo dia. No jardim da fé eu já plantei um pé de esperança.